Gente, olha quem veio me ajudar. Vou mostrar para vocês os vídeos. Então, fui pintar o meu estúdio, a parede aqui, e quem veio me ajudar? Tava eu e o Gabi sozinhos em casa no feriado da semana passada, e eu disse: é hoje que eu vou pintar a minha parede. E chamei o Gabi para pintar comigo, porque aqui em casa a gente aprende as coisas junto. Então, a gente adora colocar as crianças junto para trabalhar com a gente, para aprender as coisas, né? Botar a mão na massa e se sentirem valorizados também. E eles amam, né? Ainda mais quando são pequenininhos, que nem o Gabi, que tem 4 anos. E eu costumava fazer isso com os meus pais, eu sei o valor que isso tem. A gente fazia as coisas juntos, pintava móveis, né? As tarefas de aula, muitas vezes meus pais fizeram comigo. Os dois sempre foram de fazer as coisas em casa, eles mesmos, de botar a mão na massa e fazer eles mesmos. Por questão financeira também, mas também por gostar, né? Minha mãe é arquiteta, então ela gosta dessas coisas, e meu pai era engenheiro civil, então ele também tinha as coisas, então ele também gostava de fazer algumas coisas. E eu lembro em especial de um momento que a gente pintou, que eu lembro que foi na garagem da casa onde a gente morava. A gente pintou um armário bem grande. E ele era um armário basicamente cheio de nichos, assim. E eu lembro de pintar aquele armário com os meus pais e de ser uma coisa muito especial para mim, porque era um tempo que a minha mãe estava montando uma loja. Ela tinha comprado uma loja e estava organizando a loja, as coisas da loja. Então foi um momento de construir juntos uma coisa que tinha um propósito maior também para nossa família, né? Então, eu lembro que foi um momento que ficou gravado na minha memória. E olha que eu não sou muito boa de memória, lembrar coisas do passado, coisas antigas. Muitas coisas eu não recordo, mas isso eu lembro que ficou na minha memória. Então, como é importante, né, fazer essas coisas junto. E eu também estava lixando as prateleiras, que eu ainda vou botar aqui no cenário, e estava lembrando justamente disso tudo, de como é especial esses momentos com os nossos pais, né? Como foi para nós. Não sei se você teve essa experiência com seus pais, mas eu posso dizer, como filha, que foi uma experiência muito importante na minha vida. Hoje eu me preocupo em usar oportunidades do nosso dia a dia para trazer isso também para os meus filhos. Eu sou a Lígia do Anderson e ensinamos como formar filhos emocionalmente e espiritualmente saudáveis, com princípios bíblicos. E estamos trabalhando para melhorar cada vez mais o ambiente aqui, para fazer vídeos melhores para o canal e poder, né, ter uma qualidade visual melhor para vocês que nos escutam, que sejam agradáveis aos olhos. E foi muito legal quando eu vi o Gabi empolgado, querendo me ajudar. Claro que, assim, essas coisas de mexer com tinta, a gente às vezes fica meio, vai fazer sujeira, vai ser complicado e tal. Mas a gente, né, conversando com eles antes, a gente consegue alinhar algumas expectativas deles e as nossas também, colocar algumas regras e trabalhar isso de uma forma saudável com eles. Claro que alguma sujeira vai ter. Teve uma hora que ele meteu a mão, apesar dos combinados, ele meteu a mão no pincel e ele logo meteu a mão no pincel que estava com tinta. E ele estava usando rolinho, então ele meteu a mão no pincel com tinta, ele ficou com a mão toda suja de tinta. Na hora ele parou e disse: Mãe, desculpa. Aí eu, não tem problema, Gabi, a gente limpa a mão. Eu parei tudo que eu estava fazendo, a gente foi no banheiro lavar a mão, ele lavou a mão e deu tudo certo. Eu disse pra ele, mas vamos seguir o combinado para não acontecer algum problema pior, né? Esse foi fácil de resolver. E como estava só eu e ele em casa, foi uma experiência mãe e filho bem especial. E fazendo isso com o Gabi foi muito especial, assim, poder relembrar dessas coisas que eu fazia com os meus pais. A maneira do meu pai receber o amor era muito por palavras de afirmação, pelo que eu pude perceber. Mas serviço sempre foi algo que foi a maneira dele demonstrar o amor para nós.
sempre foi de fazer um churrasco, de, né, juntar pessoas, fazer um churrasco, tá todo mundo junto. Ele gostava da companhia também, de estar junto. E ele sempre foi de me ajudar muito nos trabalhos da faculdade também, no tempo que eu fazia desenho industrial, no segundo grau também. Era muito trabalho prático e ele me ajudava a lixar as coisas, né? Ele tinha materiais de lixa elétrica, algumas coisas assim, tinha os materiais mais pesados que a gente trabalhava, e aí ele me ajudava muito com essas coisas. E isso também foi muito especial para mim, de poder ter esse apoio dele nesses trabalhos braçais. E a minha mãe, né, sendo arquiteta, também me ajudou muito em vários trabalhos, né? Ela me ajudava em todos os trabalhos manuais e me dava muita força também e motivação para fazer as minhas ideias loucas, né? E também vinha com ideias novas também, outras possibilidades, me ajudava a pensar. E sempre foi bom ter essa companhia deles na minha vida enquanto eu estava sendo formada. Eles sempre me incentivaram a fazer as coisas e hoje eu vejo de como foi importante para mim esse incentivo de fazer as coisas, de faça você mesmo. Isso me deu confiança para fazer. Que até hoje, resolvo pintar uma parede e vou lá, pego as coisas e pinto. Tenho minhas tintas já, meus pincéis e ainda estava pensando, tipo, estava até com saudade de pintar uma parede. E o que eu quero trazer para vocês com isso? Não é só trazer minha história, eu quero trazer uma coisa que é importante para vocês como pais. Faça algo que você gosta com seu filho. Se você não gosta de pintar parede, não vai pintar uma parede. Se você não gosta de pintar móveis, não vai pintar móveis. Até pode tentar fazer uma coisa diferente, explorar possibilidades que você não teve experiência antes. Também pode ser uma experiência muito legal para você e para o seu filho. Mas o que eu quero trazer é que, assim, busque as coisas que você gosta de fazer. Se você gosta de cozinhar, vá para a cozinha cozinhar com eles. Algo especial que seja marcante para eles. Lembro de questões de culinária, de fazer junto, com a minha tia junto, família toda junto, fazendo bolachas, por exemplo. O outro final de semana eu sei que elas estavam, minha mãe e minha tia, fazendo bolacha em casa, mas eu não pude participar porque eu não moro na mesma cidade que elas nesse momento. Senão, certamente eu estaria lá para dar uma mãozinha, fazer junto. Minha filha provavelmente estaria junto, aprendendo, mas a distância não permite agora para a gente estar nesses momentos sempre. Ou se, por exemplo, você gosta de jardim, de manter as plantas organizadinhas, tem espaço para trabalhar isso, pode fazer, né? Um momento de plantar com eles é muito especial. Eu fiz uma dessas antes de morar em casa. Hoje a gente mora numa casa, mas a gente morava em apartamento. E eu lembro que um dia a gente pegou, né? A gente ainda não tinha o Gabi, a gente tinha só os dois mais velhos. E a gente fez um momento de jardinagem com eles. Forramos o chão no apartamento e tal, fazia uma sujeirama de terra lá para plantar, né, no vasinho, algumas mudinhas que a gente tinha comprado. E foi muito especial para eles. Tenho certeza que também foi uma forma de marcar eles com essas coisas. Hoje o Gabi fica me pedindo cada vez que eu vou pro jardim, porque agora eu moro em casa, cada vez que eu vou pro jardim ele quer, pega a pazinha já, quer ir junto e tal, e às vezes assim, é aquela coisa, atrapalha mais que ajuda, mas a gente fica, né, com dúvida se deixa ou se não deixa, porque a gente, às vezes o tempo é curto para fazer o que a gente precisa fazer, mas vale o esforço. Separa de alguma forma, pensa de alguma forma que você possa incluir eles, que você possa colocar eles para fazer algo ali junto com vocês. Isso é muito importante para eles. Vai trazer memórias de você com ele, né? E são não só memórias, são aprendizados que eles vão levar para a vida, com certeza. Eu me empolguei na época que eu fiz as plantinhas com eles no jardim, que eu fiz as plantinhas com eles no apartamento. No fim, enchi a parte que era perto da janela de plantas, depois aos poucos tive que ir reduzindo porque estava um pouco demais. E para eles, principalmente, assim, é uma forma deles entenderem que eles são capazes, que a gente acredita neles. Porque no momento que tu diz, cada vez que tu vai fazer alguma coisa e eles querem fazer junto, tu diz que não, tu tá reforçando a incapacidade deles de fazer. Claro que para determinada idade tem coisas que não tem como fazer, mas cada vez que tu diz sim para algo que eles podem fazer junto contigo, isso traz muito reforço de que eles são capazes. E isso faz muita diferença pro coração deles emocionalmente, né? Você está construindo ali um alicerce para eles.
Então, invista com eles para fazer alguma coisa diferente. Pense, bole ideias, pense coisas que você pode fazer com eles. E cada vez que eles quiserem fazer algo junto, veja se você consegue incluir eles. Aqui o Gabi me ajuda, mesmo com 4 anos, ele me ajuda a botar a mesa muitas vezes. Tá muito empolgado, tem épocas que ele quer todos os dias botar a mesa e eu deixo. Ele já quebrou 2 pratos. Mas o importante, ele fica nervoso quando quebra o prato, porque, né, ele acha que estragou tudo. E aí eu vou lá, acalmo ele, digo, não, só fica quietinho, não se mexe para não pisar nos cacos, tá tudo bem, não se machucou. Então, só deixa a mãe limpar, tiro ele dali, digo para ele esperar em outro lugar, faço a limpeza, né, para deixar seguro de novo para ele. E explico que a gente tem que cuidar muito das coisas que são de vidro, de cerâmica, né? A gente aproveita toda a oportunidade também para explicar e ensinar para eles. Agora ele sabe que os pratos de vidro quebram e os copos também, então ele cuida mais. Mesmo assim, já aconteceu 2 vezes, fazia bastante tempo que tinha acontecido outra vez, esses tempos aconteceu de novo. Mas faz parte da vida. E aí eu posso explicar para ele que esses dias o pai quebrou também uma xícara, e aí ele vai vendo que é normal. Depois quando chegou os manos para comer, ele falou que tinha quebrado o prato, que os manos estavam, né, estavam aqui em cima, não estavam lá embaixo na cozinha. E aí ele falou para os manos que tinha acontecido, já explicando que também tinha acontecido com o pai, que o pai também quebrava, já tinha quebrado o copo, já tinha quebrado xícara. Então, para ele, se tornou uma coisa que aquilo não criou um peso tão grande quando acontece um erro. A gente pega o erro e transforma ele em aprendizado e ele vai cuidar com certeza mais da próxima vez. Ele também gosta muito de lavar louça. Aí, às vezes, eu nem ia deixar a louça de lado, nem ia mexer na louça e ele quer lavar a louça comigo. Ah, mãe, eu vou te ajudar. Vamos lavar a louça, vou lavar a louça. Aí eu boto ele no banquinho, aí ele bota ele para enxaguar. E aí acaba lavando a louça para ele poder lavar ali e ajudar. Então depende da gente parar também o que a gente está fazendo e dar uma atenção para eles. Mas é bem especial ter esses momentos com os nossos filhos. Então, dedique tempo, se preocupe, olhe as oportunidades ao redor para poder ensinar. Vai valer a pena. E se você gostou desse vídeo, já curte, já compartilha, já nos segue nas redes sociais e nos acompanhe. Vamos ter cada vez mais conteúdos a respeito disso tudo. Um grande abraço.